Olha, eu não sou de reclamar das coisas assim, mas eu preciso contar o que aconteceu no casamento da minha irmã mais velha, a Sofia. Sério, até agora eu não consigo acreditar no que rolou. Eu sou o único irmão no meio de 7 irmãs e, pra ser sincero, eu sempre me dei muito bem com a Sofia. Ela tem 22 anos e, cara, eu estava super animado com o casamento dela. Eu gosto muito do noivo dela também, então eu estava na expectativa, sabe? Mas bem, as coisas não saíram exatamente como eu esperava. Deixa eu te explicar. Eu tenho paralisia cerebral leve. Isso significa que às vezes eu uso uma bengala ou muletas para me equilibrar, principalmente quando eu estou num daqueles dias ruins. Você deve imaginar que não é fácil, mas eu faço o que posso para levar numa boa. Bom, a Sofia tinha me pedido para dar uma ajeitadinha na minha bengala para combinar com o tema do casamento, que era preto e branco. Tipo, meu irmão, eu entendo, sabe, né? Minha bengala normal é toda cheia de adesivos, não tem nada a ver com um casamento, então eu pensei, beleza, vou dar um jeito nisso. Peguei uma fita preta e envolvi a bengala para ficar mais formal e ela ficou feliz com isso. Achei que estava tudo certo, mas no dia do casamento, poxa vida, eu tava num daqueles dias ruins. Minhas pernas estavam doendo muito e meu equilíbrio estava uma porcaria. Eu tinha planejado usar a bengala preta que eu preparei, mas simplesmente não dava. Eu realmente precisei usar minhas muletas, que são azuis. E, sei lá, pensei que ninguém ia ligar, né? Afinal, quem se importa com isso num casamento? Só que aí começou a treta. Eu nem tinha conseguido falar com a Sofia até a recepção. Quando ela finalmente veio falar comigo, ela estava visivelmente chateada, como se eu tivesse feito algo terrível. E sabe o que foi? Ela pediu para eu ficar sentado o tempo todo e esconder as muletas porque elas estragavam o esquema de cores. Fala sério. Eu até entendo que elas se destacavam, mas eu estava tentando lidar com a dor e o desconforto. E aí chegou a hora das fotos. Eu estava realmente precisando das muletas para me equilibrar. Só que durante as fotos eu ouvi a Sofia reclamar com a minha mãe. O Boris está estragando as fotos. E eu pensei comigo mesmo, sério isso? Mas o que eu poderia fazer? Eu disse para ela aguentar, mas ela continuou insistindo com a nossa mãe para que eu não aparecesse nas fotos da família. Cara, eu achei que minha mãe ia perceber esse absurdo, mas não. Ela só ficou do lado da Sofia e me disse que, tecnicamente, eu estava arruinando o tema do casamento. Foi aí que a coisa desandou de vez. Eu, minha mãe e a Sofia começamos a discutir. Tipo, eu não conseguia acreditar que minha irmã estava chorando por uma coisa tão boba. Ok, eu entendo que o casamento era importante pra ela, mas cara, estamos falando de muletas azuis, sabe? Não era o fim do mundo. Mas não, a maquiagem dela ficou toda borrada por causa das lágrimas e aparentemente agora as fotos estavam arruinadas por causa das muletas feias e azuis. E como se não bastasse, minha mãe simplesmente me mandou ir embora, pediu pro irmão do noivo me levar pra casa. Eu nem pude ficar pro jantar nem pra cortar o bolo. Cara, sério, eu fiquei sem palavras. Como alguém pode ser tão insensível, sabe? Agora a família toda está dizendo que era o dia especial dela. E que eu estraguei tudo porque causei uma confusão. Sério mesmo? Eu não consigo entender como isso pode ser razoável. Depois que me mandaram embora do casamento, eu fiquei pensando em tudo que aconteceu, sabe? Tipo, eu realmente estava tão errado assim. Será que eu sou o único que acha que isso foi um exagero total? Eu entendo que casamento é um dia importante e tal, mas eu nunca pensei que a cor das minhas muletas ia virar esse problemão todo. Quando eu estava lá, no meio da discussão com a Sofia e minha mãe, eu só conseguia pensar: será que elas realmente estão se importando mais com a cor das muletas do que comigo? Porque pra mim foi isso que pareceu, sabe? E aí, quando eu estava a caminho de casa, eu comecei a me sentir mal, tipo, emocionalmente mesmo, né? Fiquei pensando no quanto eu estava empolgado por esse casamento, no quanto eu queria estar lá pra apoiar minha irmã, e no final das contas, eu fui embora mais cedo como se eu fosse um intruso, sabe? Quando cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei lá, só pensando. Cara, eu fiquei arrasado, porque no final das contas eu percebi que toda a nossa discussão nem era sobre as muletas em si, era sobre algo muito maior, como se o fato de eu ter uma deficiência fosse um incômodo pra eles e isso doeu. Será que eles realmente se envergonham de mim? Será que eu sou só um problema que eles têm que lidar de vez em quando? E você? O que você acha disso tudo? Tipo, eu estou exagerando ou isso é realmente tão absurdo quanto eu estou sentindo? Porque, honestamente, eu estou perdido aqui. Na verdade, depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a duvidar de mim mesmo. Fiquei pensando se eu devia ter tentado mais, sabe? Talvez eu devesse ter tentado usar a bengala preta, mesmo com a dor e o desconforto. Mas, ao mesmo tempo, se eu penso, por que eu deveria sofrer mais só pra me encaixar numa ideia de perfeição que pra mim nem faz sentido? Eu queria muito saber o que outras pessoas fariam no meu lugar.
Porque, cara, eu estou tentando entender se eu realmente fiz algo tão horrível assim. Será que eu devia ter simplesmente aceitado e ficado quieto? Será que isso teria evitado toda essa confusão? Mas, poxa, é a minha vida, meu corpo, e eu estava tentando lidar com a situação da melhor maneira que eu podia. E aí tem essa coisa da família, né? Eles todos estão defendendo a Sofia, dizendo que era o grande dia dela e que eu devia ter sido mais compreensivo. Mas onde fica a compreensão por mim? Eu sempre fiz o máximo para ser o mais normal possível, para não chamar atenção, para não ser um fardo. E mesmo assim, na primeira oportunidade, eles me fazem sentir como se eu fosse um problema gigante só por existir do jeito que eu sou. Eu realmente queria entender o que passa na cabeça deles. Será que no fundo eles só me veem como uma responsabilidade? Será que eu sou o irmão especial que eles preferem esconder quando tem visitas? Porque se for isso, é muito triste. E sabe o que é pior? Eu nunca tinha pensado nisso antes. Essa situação toda me fez perceber coisas que eu preferia nunca ter percebido. Eu também fiquei pensando na minha relação com a Sofia. Será que nossa amizade sempre foi assim, meio superficial? Eu achava que éramos próximos, que ela me entendia. Mas depois disso, eu não sei mais. Será que eu estava me enganando esse tempo todo? Eu não sei, cara. É muito difícil. Eu só sei que, no fundo, eu sinto que fui traído por pessoas que eu amo e que eu achei que me amavam do jeito que eu sou. E agora eu fico aqui tentando entender se eu realmente sou o culpado ou se eu estou sendo injustiçado. Depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a evitar a Sofia e o resto da minha família. Não queria nem ver a cara deles, sabe? E acho que eles também não fizeram questão de me procurar. A sensação de que eu fui jogado para escanteio ficou martelando na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, será que eu estou errado em me sentir assim? Passei dias revivendo a cena do casamento na minha cabeça. Fiquei me perguntando como as coisas chegaram a esse ponto. Tipo, será que eu poderia ter feito algo diferente? Talvez se eu tivesse usado a bengala preta, mesmo com toda a dificuldade, as coisas teriam sido diferentes. Mas ao mesmo tempo eu penso, por que eu deveria me forçar a algo que ia me machucar só para agradar os outros? E aí, o pior de tudo foi o silêncio. Ninguém da minha família me procurou depois do casamento. Nem uma mensagem, nem uma ligação para perguntar como eu estava. Eu estava lá, sozinho, tentando entender tudo isso, e eles, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. E quer saber? Isso doeu mais do que qualquer coisa. Eu comecei a me sentir meio isolado, sabe? Como se eu fosse o problema, o peso que ninguém quer carregar. Isso me fez pensar se é sempre assim. Será que as pessoas ao meu redor realmente se importam comigo ou só estão esperando uma desculpa para se livrar de mim? Teve um dia que eu resolvi mandar uma mensagem para Sofia, tentando quebrar o gelo. Eu só disse que sentia muito por tudo que aconteceu, mas que eu realmente não tinha escolha naquele dia, que eu estava fazendo o melhor que podia. E sabe qual foi a resposta dela? Ela só disse que eu estraguei o dia dela e que eu devia aprender a ser mais flexível. Cara, isso me destruiu. Como alguém pode ser tão frio? Eu sempre achei que a Sofia era uma das pessoas que mais me entendia, mas essa resposta foi como um soco no estômago. E aí eu comecei a questionar toda a minha relação com ela. Será que a gente sempre foi tão distante assim e eu nunca percebi? Será que eu estava tão cego pelo amor fraternal que não vi o quanto ela realmente pensa de mim? Depois dessa conversa, eu decidi me afastar de vez. Eu não tinha mais forças para tentar consertar algo que aparentemente nunca esteve inteiro. E sabe o que é mais triste? Eu percebi que se eu sumisse de vez, talvez ninguém sentisse minha falta. Tipo, de verdade, quem ia se importar? Eu sei que isso soa meio dramático, mas é o que eu estava sentindo na hora. E talvez você também já tenha passado por algo parecido, de se sentir deixado de lado, como se não fosse importante pra ninguém. Isso dói, cara, dói de um jeito que você não consegue explicar. E a pior parte, eu comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu sou o problema? Será que de alguma forma eu mereci isso? Porque quando todo mundo ao seu redor está te dizendo que você está errado, é difícil não começar a acreditar nisso. Acho que o mais difícil de tudo foi perceber que, no final das contas, eu estava sozinho nessa. Eu sempre pensei que a família era o lugar onde você podia encontrar apoio, onde você era amado incondicionalmente. Mas agora eu estava vendo que não era bem assim. E você, já passou por algo parecido? Porque, sinceramente, eu estou tentando entender se isso é uma coisa comum ou se eu realmente estou numa situação única. Será que outras pessoas também sentem essa solidão dentro da própria família? Porque se sim, isso é muito mais comum do que eu imaginava. No final das contas, eu tive que me virar sozinho para lidar com tudo isso. E sabe, isso me fez perceber o quanto eu sou mais forte do que eu imaginava, porque mesmo com toda a dor, eu consegui seguir em frente. E isso é algo que eu acho que merece ser reconhecido.